Bom dia, meu querido e minha querida. Eu sou o pastor Jorge Motiva. E aqui não é sobre religião, é sobre Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora. Aperte aqui em inscrever-se, no sininho das notificações e em todas, para já ficar registrado no céu que você está inscrito no canal de orações do pastor Jorge Motiva. Já pode curtir o vídeo também, tem uma mãozinha aqui embaixo, é só você apertou essa mãozinha, pronto, já curtiu o vídeo, tá bom? Nessa manhã, né, de muito frio aqui em São Paulo, eu saí da capital já correndo um pouco do frio lá, né, porque eu sou desses que não gosta muito de frio e vim pra cá, mas hoje amanheceu aí 7 graus, né? Tá muito frio agora, 6 horas da manhã, 6 horas e pouquinho, e tá muito frio aqui, né? 6, 7 graus mais ou menos. Mas é a palavra de Deus que vai aquecer o nosso dia. Então receba essa oração até o final do vídeo, porque hoje eu vou orar por você, para você acreditar 100% nas promessas de Deus e ser bem-sucedido. No livro de Hebreus, no capítulo 11 da palavra de Deus, versículo 8, assim diz o Senhor: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Tremendo a fé de Abraão. A palavra de Deus é linda para a nossa vida. O que Deus está falando? Que Abraão, ele recebeu um chamado de Deus. Deus falou com ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão não sabia para onde ele ia. Mas sabe o que ele fez? Simplesmente obedeceu a palavra de Deus. E ele saiu da terra dele para uma terra que ele iria receber de Deus sem saber para onde ia. Em outra parte da palavra de Deus fala que Abraão via o invisível. Ele creu em Deus e partiu, obedeceu. Sabe quando a gente fala assim, partiu, terra prometida, partiu a terra que eu vou ter como herança? Abraão fez isso. Ele obedeceu. Eu tenho visto que muitas vezes a bênção não chega na vida do povo de Deus, das pessoas, porque elas até leem a Bíblia, mas elas não obedecem os princípios de Deus na vida delas. Elas não fazem a vontade de Deus. E por isso não recebem as bênçãos. Porque não adianta nada você ler a Bíblia, você meditar na palavra de Deus, mas não obedecer. O segredo para ser bem-sucedido com Deus, o segredo para ter todas as bênçãos que você quer na sua vida, é simplesmente obedecer, igual Abraão fez. Jesus, para ilustrar a obediência a Deus, ele contou uma parábola e ele disse assim: um homem tinha 2 filhos, e a um ele disse assim: olha, vai cuidar da plantação. E esse primeiro filho disse: pai, eu não vou, eu não quero nem saber, eu estou cansado, eu não vou não. E saiu da presença do pai dele. Mas ele logo pensou, se arrependeu e pôs a mão na massa, obedeceu e foi cuidar da plantação. O pai chegou para o outro filho e falou: olha, vai cuidar da minha plantação, da minha vinha. E o outro filho disse: pai, pode deixar, eu vou agora. E ele saiu da presença do pai dele. No entanto, ele não foi cuidar da vinha, não foi cuidar da plantação. Ele foi cuidar de outras coisas, da vida dele. Ele foi fazer outras coisas e não obedeceu. Jesus terminou essa parábola falando assim: eu digo para vocês que meretrizes, prostitutas, entrarão no reino de Deus antes de vocês. Por que ele estava falando aquilo? Porque muitas vezes a pessoa, ela até diz que não vai, ela até diz que não obedece a Deus, mas ela sabe que tem que obedecer a Deus para ter uma vida bem-sucedida. Então ela vai e obedece. E muitos ali que Jesus estava falando, dos fariseus, muitos que se dizem que sabem tudo da Bíblia, que leem a Bíblia, que são religiosos até,
Eles fazem tudo, menos obedecer a Deus. Por isso que Jesus falou isso para eles. Porque vocês me honram com os seus lábios, mas não me obedecem. E para ter as bênçãos de Deus na vida, tem que obedecer, assim como Abraão obedeceu. Abraão teve uma vida linda, uma vida na presença de Deus. Abraão não discutia com Deus, ele obedecia a Deus. Ele sabia os princípios de Deus, Deus pedia as coisas para ele, ele simplesmente fazia, sem questionar. Tem muitos crentes, quando eu falo crentes, pode ser o irmão católico, o irmão evangélico, pode ser de qualquer religião. A palavra crente é a pessoa que crê em Deus. Tem muitas pessoas que dizem que creem em Deus, mas elas não obedecem. Eu costumo comparar dizendo o seguinte: às vezes eu vejo o marido falar assim, eu amo a minha esposa, mas ele tem outra mulher. Eu pergunto para você, ele ama a esposa dele? Não, para mim ele não ama. Porque se ele amasse, ele ficava só com a esposa dele, correto? Se ele amasse, ele ficava no casamento dele, tranquilo. Mas ele procura outra mulher. Então ele não ama a esposa dele, ele fala da boca para fora. Porque se fosse verdade, ele ficava só com a esposa dele. Porque muitos não têm as promessas de Deus, não têm as bênçãos de Deus se cumprindo na vida, porque honram a Deus com os lábios, honram a Deus com qualquer coisa, mas não obedecem no dia a dia. Pastor, o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é ter uma vida cristã, uma vida de meditar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você sabe a vontade de Deus para a sua vida. Você entende o que Deus quer para a sua vida. Está escrito lá nos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não adulterar, não roubar, não matar, não cobiçar o que é dos outros para você conquistar o que é seu. Tem honrar pai e mãe. Tá vendo? São princípios de Deus que ele pede para você. Então, quando você quebra alguns desses princípios, você não está obedecendo a palavra de Deus. E tem outros, muitos outros, para você ter uma vida cristã, para você ter uma vida dentro da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Quando você ora a Deus, fala com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai orientando você. Olha, isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui não é a vontade de Deus. A palavra fala que o Espírito Santo, ele fala ao nosso ouvido. Ele fala, olha, filho, isso aqui que você está fazendo não é a vontade de Deus. Você está fazendo alguma coisa errada, algum pecado, vivendo uma vida amigo do pecado, vamos dizer assim. O Espírito Santo de Deus, ele fala com você. Ele fala, olha, isso está errado. Não é um princípio de Deus. Então, você escutando, você lendo, você ouvindo a palavra de Deus na igreja, você vai saber o que é uma vida cristã com os princípios de Deus. Em tudo. Aí você passa a obedecer. E Deus fala assim, é melhor obediência do que sacrifício. Deus sempre prefere obediência. E isso é bom para nós. Porque quando a gente obedece, a gente é bem-sucedido. Não tem como você querer ter uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida e não obedecer a Deus. Porque quando você não obedece a Deus, você obedece ao inimigo. Você faz a vontade dele. Lembra que Jesus falou assim, ninguém pode servir a 2 senhores? E a maioria das pessoas fica falando, Jesus falou aquilo para não ter dinheiro. Não, Jesus deu um exemplo. Não tem nada a ver só com a vida financeira. Tem a ver com tudo na sua vida. Se você não obedece a Deus, você obedece ao outro senhor. Qual é o outro senhor? O inimigo, né? O nosso inimigo das nossas almas. Porque é ele que coloca coisas na cabeça, coloca coisas no seu coração para você fazer errado, para você fazer pelo sentimento, tomar decisões erradas. Então, quando você não faz a vontade de Deus na sua vida, você faz a vontade do inimigo. Então, jamais você vai ser bem-sucedido. Jamais você vai ter as bênçãos de Deus sem obedecer o que Deus quer para a sua palavra. E Jesus, ele falou assim, olha, as meretrizes, as prostitutas vão entrar no céu e vocês que dizem que creem em Deus, vocês não vão entrar. Vocês que dizem que são filhos de Deus, vocês não vão entrar. Porque vocês só falam, mas vocês não obedecem. Veja bem, eu tenho 2 filhas.
E a gente que é pai, eu sou pai, você também pode ser mãe, né? Pai, mãe aí. Você gosta de qual filho? Você não é uma bênção, a gente ama os filhos, né? Mas é uma bênção quando o seu filho te obedece, quando ele faz a sua vontade, quando ele respeita você. É maravilhoso quando o filho te respeita, quando ele te obedece e faz a sua vontade. Você quer dar muito mais coisas para ele. Você quer abençoar ele cada vez mais, porque ele é um filho querido, porque ele é um filho que faz a sua vontade, que te obedece, não te dá trabalho nenhum. É uma maravilha. É a mesma coisa com Deus. Na palavra de Deus, em várias vezes, Jesus comparou Deus com um pai normal, um pai biológico. Ele disse assim: olha, se teu filho pede pão, você não dá uma pedra. Imagina Deus que está no céu, que criou você, que te ama com amor eterno. Ele não vai dar coisas boas para todos aqueles que lhe pedirem. Então, você vê, ele comparou Deus com um pai normal, dizendo que Deus é infinitamente, quer o melhor para nós, infinitamente mais. E é isso que Jesus está falando. É isso que está falando nessa palavra aqui. Abraão, ele obedeceu. Não é que ele só creu. Ele fez a vontade de Deus. Então, quem obedece, quem faz a vontade de Deus, é bem-sucedido em tudo na sua vida. Agora eu vou orar por você, pela sua família. Eu quero orar por você, para que você entenda, coloque em prática na sua vida os mandamentos, os princípios de Deus para a sua vida. E isso vai ser bom para você, isso é bom para mim. Quando eu faço a vontade de Deus, quem é privilegiado sou eu. Não é Deus. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Fazendo a vontade dele ou não, ele ama o ser humano. Ele quer que o ímpio, aquele que não faz a vontade dele, se volte para ele, se converta para ele está de braços abertos. Então Deus nos ama incondicionalmente, ele ama você do jeito que você é. Agora, quando eu e você fazemos a vontade de Deus, somos nós que nos beneficiamos. Somos a gente que tem bênçãos na vida, que tem resultados positivos, que conquistamos tudo que a gente quer. Porque Deus, ele traçou um caminho dentro dos princípios dele, que qualquer ser humano que fizer, ele tem sucesso na vida. Deus deixou escrito aqui, para você ter sucesso na vida. É só você seguir os princípios, os mandamentos de Deus. Só você obedecer a Deus. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você faz. O caminho, a direção de Deus está aqui. Cumpriu, obedeceu, é sucesso na certa. Agora eu vou orar por você, já dê um curtir aqui no vídeo, tem uma mãozinha aqui embaixo assim, né? É só você apertar essa mãozinha, pronto, já curtiu o vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos no WhatsApp. O YouTube me avisou que 80% das visualizações do canal estão sendo feitas pelo WhatsApp. Sinal de que você está aí compartilhando com seus grupos aí na família, no seu WhatsApp, e às vezes a pessoa nem te fala, mas você passa a oração para ela e ela está assistindo, ela está recebendo a oração, porque ela precisa de oração. Às vezes ela nem te fala, ela nem te responde, mas ela precisa de oração. Então ela está vendo o que você está enviando para ela. Então continue aí compartilhando no seu WhatsApp, nos seus grupos, nos seus contatos. Eu vou deixar na primeira linha aqui da descrição, se você quiser que eu envie as orações direto no seu WhatsApp, na primeira linha está escrito WhatsApp do Pastor Jorge Motiva. É só você clicar, pronto. Você entra direto no meu WhatsApp, vai falar direto comigo. Aí eu vou falar assim para você, olha, salva meu número aí que eu vou te enviar as orações. E aí eu passo a te enviar todo dia a oração das 6 horas da manhã, a oração das 6 horas da tarde, a oração das 23 horas, das 11 horas da noite. Para a gente orar, dormir e ter um dia de vitória com Deus. Então, ore comigo agora por todos os seus familiares. Escreva aqui embaixo. Eu vou obedecer a Deus. Honre a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Pode escrever aqui embaixo. E deixe seu nome dos seus familiares, que eu vou orar por você agora. Ore comigo. Pai querido, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ah, Senhor. Está escrito que Abraão nem titubeou. Abraão viu o seu chamado, o Senhor falou, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele pegou as coisas dele, pegou a mala dele, pegou a esposa dele, e partiu terra prometida.
partiu terra dada por herança. Ele foi buscar o que é dele. E ele obedeceu, mesmo sem saber para onde ia, mesmo sem saber onde era essa terra, se era boa, se era ruim. Ele confiou, se veio de Deus é uma terra boa e pronto. Ele estava no conforto dele, na zona de conforto dele, na casa dele, tranquilo com os pais dele. Mas ele resolveu partir, obedecer a sua palavra, e ele foi muito bem sucedido na vida dele. Assim também somos nós, Senhor. Eu quero te pedir, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a tua vontade na minha vida, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável para mim. Eu sei que fazendo a sua vontade eu vou ser bem sucedido. Eu sei que fazendo a sua vontade eu vou conquistar tudo que eu quero. Eu sei que fazendo a tua vontade é o melhor caminho para mim. Eu vou ter a minha salvação, eu vou ter uma vida bem-sucedida aqui, os meus filhos, a minha descendência, as minhas gerações. Eu sei que o melhor caminho para mim, a melhor coisa é te obedecer, Senhor. E eu quero te obedecer sempre. Não te honrar só com a minha boca, com as minhas palavras. Ah, porque eu creio em Deus. Crer, qualquer um crê, né? A tua palavra fala que até o inimigo crê em Deus porque ele conhece a Bíblia. Ele falou a Bíblia muitas vezes, parte delas, para o Senhor Jesus. Mas ele não faz a tua vontade. Ele só conhece a Bíblia. E muitos fazem isso também. Até conhece a Bíblia, mas não coloca em prática, não obedece. E por isso não tem as bênçãos na vida. Eu declaro, Senhor, para todos que estão com os nomes aqui, para os teus filhos, esses que estão compartilhando no WhatsApp, o Senhor está vendo, estão fazendo a tua vontade, que estão dando curtir no vídeo, deixando comentário, os que estão acompanhando aqui essa rotina de oração, 6 da manhã, 6 da tarde, 11 horas da noite, estão na fé, na tua palavra. Eu declaro as tuas bênçãos sobre a vida deles. Declaro a obediência a ti, Senhor, na vida deles. E tudo que eles quiserem conquistar, uma vida bem-sucedida, uma vida na tua presença, eles vão ter tudo, Senhor, que eles querem, obedecendo a tua palavra e fazendo a tua vontade. Assim serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu querido e minha querida, o segredo é esse. Foi o segredo de Abraão e de todos os homens na Bíblia e mulheres que fizeram a vontade de Deus. Eles obedeceram. Obedeça a Deus todos os dias na sua vida. E você vai me contar se as coisas, se as bênçãos não começam a chegar, que você nem vai dar conta de tão abençoado e abençoada você será na sua vida. Vai vencer, vai prosperar. Deus é contigo. Um grande abraço. Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Vou deixar aqui as playlists com todas as orações. Você vai ver aparecer aqui, né? Aqui e aqui. É só clicar, pronto. Já vai ter as orações na sequência para você ver durante o seu dia aí. Seu amigo pastor Jorge Motiva.